Apocalipse, só de ouvir essa palavra, o que vem à mente? Provavelmente imagens de caos, de destruição, não é mesmo? Mas e se o verdadeiro significado do último livro da Bíblia não fosse sobre o fim do mundo, e sim sobre uma revelação? E se, escondida em todos aqueles símbolos, houver uma mensagem para os nossos dias? Vamos então mergulhar nessa ideia e tentar decodificar tudo isso. Pois é. Quando se fala em apocalipse, a gente logo pensa em cidades pegando fogo, desastres globais. A cultura pop, com certeza, ajudou a construir essa imagem na nossa cabeça. Mas a chave para entender o livro de verdade está na própria palavra. E aqui já temos a primeira grande virada de chave. A palavra grega apocalipsis não quer dizer catástrofe. Ela significa revelação. É o ato de tirar o véu, de desvendar algo que estava oculto. Olha, isso muda completamente a perspectiva. O livro se apresenta não como um roteiro sobre o fim dos tempos, mas como uma revelação de Jesus Cristo. Para a gente decodificar o Apocalipse, nossa jornada vai seguir 5 passos bem claros. Primeiro, vamos firmar essa ideia da revelação. Depois, vamos aprender a decifrar os símbolos. A partir daí, a gente mergulha no conflito central entre o selo e a marca. Depois, dá uma olhada na linha do tempo dos eventos finais. E, para fechar, a gente descobre as mensagens e as promessas que o livro traz. Ok, vamos lá. Seção 1. A revelação e não o fim. A ideia principal aqui é que o livro foi escrito de propósito de um jeito simbólico, quase como se fosse um código. O objetivo, veja bem, não era esconder a verdade. Era, na verdade, garantir que a compreensão viesse de um estudo mais profundo e não de uma simples leitura superficial. E isso já nos joga direto na segunda seção. Como decodificar essas profecias? Porque se o livro é uma revelação em código, a pergunta mais óbvia é, onde é que está a chave para decifrar isso tudo? E a resposta é surpreendentemente simples. A chave não está em algum lugar misterioso ou em interpretações supermodernas. O princípio aqui é que o próprio texto dá as ferramentas para a gente conseguir entender. Em outras palavras, a própria Bíblia se explica. Funciona quase como um dicionário de símbolos. Por exemplo, quando o Apocalipse menciona águas, outras partes da Bíblia mostram que isso se refere a povos. O cordeiro, claro, é um símbolo para Jesus. A mulher representa a igreja e o dragão, o diabo. E olha que curioso, até o tempo é simbólico. Um dia profético equivale a um ano no nosso tempo real. E é importante entender que esses símbolos não estão lá por acaso, jogados de qualquer jeito. Os famosos 4 cavaleiros, as bestas, os anjos, cada um deles é como uma peça de um quebra-cabeça gigante. Juntos, eles se encaixam para contar uma história épica sobre um grande conflito cósmico. Vamos para a terceira seção, o selo contra a marca. Agora que a gente já entende um pouco melhor essa linguagem simbólica, dá para mergulhar no que é apresentado como o grande conflito do livro. É uma disputa entre 2 símbolos que são totalmente opostos: o selo de Deus e a marca da besta. De um lado está o selo de Deus, que é identificado como o sábado, um sinal de lealdade ao Criador. Do outro lado, a marca da besta, simbolizada pelo famoso 666, que representaria a tentativa humana de se colocar no lugar de Deus. No fim das contas, a escolha é sobre a quem se vai adorar. E chegamos à quarta seção, a linha do tempo final. Com esse conflito principal bem estabelecido, a próxima pergunta é: mas como esses eventos todos se desenrolam? O Apocalipse, então, apresenta uma sequência profética bem clara. O material que a gente analisou nos dá este diagrama. Ele organiza os eventos finais em uma progressão lógica que começa com a volta de Jesus e vai até a eternidade. Vamos dar uma olhada nos pontos principais dessa linha do tempo? Então, a sequência começa com a volta de Jesus, que marca o início da primeira ressurreição, a dos justos. A partir daí, entramos num período de 1000 anos, o famoso milênio. No final desse tempo, a Nova Jerusalém desce e acontece a segunda ressurreição, que é para o juízo. E tudo isso leva ao grande clímax da história, o começo da eternidade em paz. E com isso chegamos à nossa última sessão, mensagens e promessas. Depois de decodificar os símbolos e entender a linha do tempo, o que realmente fica? Qual é a mensagem central? Quais são os avisos e, o mais importante, qual é a esperança que o livro oferece no final? Bem no coração do Apocalipse estão as chamadas 3 mensagens angélicas. Elas são apresentadas como o último chamado, sabe? Um alerta final,
uma mensagem que precisa ser proclamada para o mundo inteiro antes do grande desfecho. A primeira mensagem é um chamado para adorar o Criador. A segunda anuncia a queda da Babilônia, que aqui é um símbolo para um sistema global de confusão religiosa. E a terceira é o aviso mais direto de todos, um apelo para não adorar a besta e nem receber a sua marca, o que nos leva de volta àquele conflito central. Mas o livro não termina só em avisos, não. Ele se encerra com uma nota de esperança assim, gigantesca, descrevendo as promessas para um novo céu e uma nova terra. E as promessas finais são realmente transformadoras. Primeiro, a de que Deus vai habitar diretamente com a humanidade. Com isso, vem a segunda promessa, o fim da morte, do choro e da dor. E, finalmente, o ciclo da história se fecha com o acesso à árvore da vida sendo restaurado, resgatando aquilo que foi perdido lá no começo de tudo. No fim das contas, fica bem claro que o Apocalipse é apresentado não como um roteiro de terror, mas como uma revelação cheia de significado. Isso tudo deixa uma pergunta no ar, para a gente refletir. Se essas profecias são vistas não como previsões distantes, mas como mensagens sobre lealdade, adoração e esperança, de que forma isso pode influenciar as escolhas que são feitas hoje, no presente?